Olá, querido aluno, querida aluna, professor Rússio Ferraz, aula número 2, falando do artigo 1º e artigo 2º da Lei 8.112. Lembre o nosso curso para a editora atualizar, Lei 8.112 de A a Z. Para sua aprovação, tenho certeza que ela vai ocorrer, estarei junto com você na sua posse, é só me convidar. Bom, pois bem, artigo 1º e artigo 2º da lei. Vou dar uma dica. Entra no site do www.planalto.gov.br, imprima a lei ali direitinho, deixa uns espaços e vai fazendo umas anotações ali. No final do nosso curso você terá um resumão perfeito da lei. Ninguém vai saber melhor lei do que você, vai saber melhor que eu ainda, tá? Então vamos lá. A nossa aula começa com o artigo 1º e artigo 2º da lei. Vamos falar um pouquinho dessa lei. A lei diz assim: dispõe sobre o regime jurídico conjunto de normas jurídicas que traz direitos, traz vantagens, traz obrigações, traz responsabilidades. Fazendo aqui uma observação, Lei 8.112/90, eu estou falando de direito público, eu estou falando de unilateral, e eu estou falando de legal. É muito comum nos livros eu ter essa apresentação, ó, direito público, unilateral e legal. Todas as vezes que falar para você direito público, e isso você tem que levar sempre contigo, sempre que falar direito público, você fala que você vai pensar assim: eu estou falando de prerrogativas. Falou direito público, eu estou falando de prerrogativas. Estou falando de garantias. Essas garantias, essas prerrogativas podem ser exercidas de forma unilateral. Aprendeu no direito administrativo que unilateral, quando a administração pública pratica atos unilaterais, estaria diante de atos administrativos. Mas como eu estou colocando esse conjunto de normas jurídicas que traz vantagens, que traz responsabilidades, que trazem direitos, eu estou colocando essa unilateralidade pela lei. Lembre, a administração pública só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa com autorização legal. Ou seja, todos os atos praticados pela administração pública, ou todos os atos que não devem ser mais praticados pela administração pública, têm que estar expressos em lei. Não esquece disso para a prova. E essa lei 8.112, então, eu vou lembrar que ela vai trazer para mim, por exemplo, deveres. E aí eu vou ter que decorar o artigo 116. E um macete aqui: deveres, proibições. Artigo 117. Todas as vezes que falar para você deveres e proibições, artigo 116 e 117 da Lei 8.112, vai fazer concurso público em âmbito federal? Vai cair Código de Ética do Servidor Público da Administração Pública Federal? Lembre-se, Código de Ética traz vedações, proibições e traz deveres. E se mistura algumas informações, alguns deveres e algumas proibições com o que está no Código de Ética. Não esquece esse detalhezinho para a prova, super importante isso, gente. Me deixa até nervoso, olha só. Outro detalhe importantíssimo, vou falar de acumulações na lei. A lei vai tratar da matéria de acumulações, que vai do artigo 118 ao artigo 120. A lei também vai trazer sobre responsabilidade. Responsabilidades. Ora, a responsabilidade, ou seja, responsabilidades, eu vou tratar lá no artigo 121 a 126A. E vou falar das penalidades. Então é o seguinte, professor, quer dizer o seguinte, que o estatuto, vou chamar de estatuto por enquanto, na verdade um regime jurídico, um conjunto de normas que regra uma relação no direito, no caso está regrando, está tratando da relação do agente público, né? Você viu que eu falei a palavra agente público no sentido genérico, para você forçar a tua cachola aí, lembrar que eu estou falando na verdade do servidor público ocupante de cargo público.
Eu vou tratar de deveres, eu vou tratar de proibições, eu vou tratar de acumulações, eu vou tratar de responsabilidades, eu vou tratar de penalidades. Então esse regime jurídico, Lei 8.112, traz um conjunto de normas jurídicas que tratam de deveres, proibições, acumulações, responsabilidades e penalidades, regrando a relação entre o agente público e a administração pública. Não esquece isso para a prova, porque muitas vezes, vou falar para você, ó, você que está me olhando aí. Muitas vezes você tem aquele colega teu que sabe todos os artigos de cor. O cara sabe tudo. Você deu bom dia para ele e fala o artigo tal. Você falou boa noite, o cara fala o artigo tal. Aí você abre a prova, vem aquela questãozinha seletiva. As nossas aulas são para pegar justamente, preparar você para essas questõezinhas seletivas. Contar, como dizem alguns professores, a cereja do bolo. Apesar de não gostar de cereja, mas o morango do bolo, tá? Então nós temos lá, Lei 8.112/90, vai tratar basicamente disso aqui. É lógico que eu vou ter mais informações colocadas na lei. E essa lei vai ser aplicável aos servidores públicos civis da administração pública federal. E aí, gente, que tem um detalhe, eu quero que você antecipe teus estudos e leia o artigo 243 da lei. Vai olhando lá o artigo 243 da lei, vai ficando curioso por que ele fala de empregado, que é aquele indivíduo regido por CLT. Olha, que confusão, a lei não devia falar disso daí, mas ela vai falar. E ainda vai ser tratado, isso de suma importância, no nosso título 1 da lei. Teremos 8 títulos, na verdade são 7, um deles está revogado, e diz assim, artigo 1º, esta lei vai instituir o regime jurídico conjunto de normas jurídicas que regula a relação de indivíduos envolvidos no direito, ou conjunto de normas jurídicas que regula a relação entre entre o ocupante de cargo público e a administração pública em âmbito federal. Porque já imaginou? Ele joga uma questãozinha perguntando para você o que seria o regime jurídico. E aí você tem da União, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações públicas federais. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo para você o seguinte, olha, você aprendeu que a administração pública, ela vai se dividir em 2 momentos. Em administração pública direta, formada pelos entes políticos, União, Estados, municípios, Distrito Federal. Administração pública direta, você aprende centralizada, e vai ter administração pública indireta ou descentralizada, aquela formada por autarquia, aquela formada por fundação que pode ser pública ou pode ser privada, ou seja, fundação que pode ser pessoa jurídica de direito público, fundação que pode ser pessoa jurídica de direito privado, vai formar por sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, vai formar por empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, e vai ser formado por associação pública. Olha que interessante, deu uma lidinha na lei 11.107 de 2005, artigo 6º dessa lei, principalmente parágrafos 1º e 2º. Não esquece esse detalhezinho para a prova, hein? Isso que é importante, hein? Cuidado aqui, alguns professores, alguns livros, alguns resumos, algumas pessoas que querem colocar pedras no seu caminho, escrevem consórcios públicos. Errado, é associação pública. Beleza, tá aqui, fiz uma geral para você, direito administrativo, para que a gente pudesse abordar. Aí a lei diz assim, ó, essa lei vai instituir, vai trazer, vai implantar, vai aplicar o regime jurídico, conjunto de normas jurídicas que rege uma relação entre o ocupante de cargo público e a administração pública, dos servidores públicos civis da União. Então eu estou aqui, ó, perante os entes políticos, eu só vou aplicar perante a União. Ou seja, não tem estados, não tem municípios, não tem Distrito Federal.
das autarquias. Opa, vou usar aqui nas autarquias. Inclusive em regime especial, aquelas consideradas de regime especial. E das fundações públicas. Das fundações, somente aquelas públicas e somente em âmbito federal. Já cansei de falar para você que essa lei nós estamos estudando ela e aplicando ela de maneira em âmbito federal. Lembrando que eu posso usá-la de forma subsidiária. Você, ó, que está me vendo, ó, grave, eu posso usar de forma subsidiária, tá? Não esquece esse detalhezinho para a prova. Super importante. Tudo bem, professor. Você falou que essa lei é um conjunto de normas jurídicas que trata da relação entre o servidor público, ocupante de cargo público, e a administração pública. E aí você falou de cargo público, professor. Cargo público. Até pouco a gente vai destrinchar o que vem ser esse cargo público. Diz ainda o artigo 2º dessa lei. Tá? Isso é muito importante. Para os efeitos desta lei, então, para aquela lei, quem é o servidor? Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Quero que você grife a palavra investida. Grife essa palavra, grife a palavra investida. Investida lembra a palavra investidura. Grave. Investidura é um ato jurídico. Opa! Investidura é um ato jurídico que tem requisitos de validade. Vai aprender isso no direito administrativo. Outro detalhe importante é a investidura que se dá posse ao indivíduo. Gravou? É a investidura que se dá posse. Se é a investidura que eu dou posse ao indivíduo, eu posso concluir que é na posse que ocorre a investidura. Grave para a prova. Na posse ocorre a investidura. Vai ficar decorando. Na posse ocorre. Decorou? Encontrei com você. Você me diz: olá, professor Roosevelt, tudo bem? Onde ocorre a investidura? Você vai me responder: na posse. Não esquece esse detalhezinho. Lei 8.112, conjunto de normas jurídicas que regula a relação entre o ocupante do cargo público e a administração pública em âmbito federal, aplicável a todo ente político? Não, somente à União. Aplicável a toda entidade da administração pública indireta? Errado. Somente autarquia, somente fundação pública. Perfeito? Vamos para mais uma questãozinha de prova bem marota. Diz assim, uma questãozinha da FGV. De acordo com a Lei 8.112/90, servidor é a pessoa legalmente que toma posse em cargo público. Não é isso que a lei fala. Ele fala assim, ó, servidor é a pessoa legalmente investida, é o artigo 2º, investida em cargo público. E a questão dizia, servidor é a pessoa legalmente que toma posse em cargo público. Não, investida em cargo público é uma coisa, tomar posse é outra coisa. Mas espera aí, professor, estou confuso. Você não falou que a investidura ocorre com a posse? Sim, porque a investidura é um ato jurídico. Posse também é um ato jurídico. Nomeação também é um ato jurídico, percebeu? Mas eles não são ato administrativo? Você vai aprender que todo ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. Então a questãozinha foi dada no gabarito errado. Ficou claro aqui? Tranquilo, né? Percebeu nas nossas aulas que a gente vai destrinchar essa aula. Um abraço, felicidades. Professor Roosevelt Ferraz se despedindo nesse momento. Até a próxima. Tchau, tchau.